Vamos lá pro CT do São Paulo, porque o nosso repórter Mendel Bidlovski... É bom pra gente saber como é que tá o tempo. Vamos lá, porque a gente... Ah, Nath... Trouxe guarda-chuva, Nath? Pegou a guarda-chuva? Não. Dei carona pro Viola, inclusive, do metrô pra cá. Tudo bom, Mendel? É bom a Natália se preparar, porque chove bastante aqui na zona oeste de São Paulo. A gente está protegido da chuva aqui, mas a chuva é forte neste momento. São Paulo que hoje enfrenta o Mirassol às 7h30 da noite, segunda rodada do Campeonato Paulista. São Paulo que venceu na estreia o Santo André. Não terá jogadores que fazem um cronograma especial de treinamento nesta pré-temporada. Arboleda, Michel Araújo, Rafinha, Rames e Moreira seguem aqui no CT nesse cronograma especial de treinamentos. Uma outra informação trazida pelo nosso Eduardo Afonso: alguns titulares da partida contra o Santo André serão poupados também nesta partida contra o Mirassol. O principal deles, o Lucas. Lucas não viajou, não enfrenta o Mirassol hoje, segue essa preparação especial. São Paulo vai seguir assim, alternando o time. No próximo sábado também, quando enfrenta a Portuguesa, alguns jogadores também serão poupados. As prioridades do São Paulo neste momento são os clássicos. Na quarta rodada do Campeonato Paulista contra o Corinthians e o jogo no dia 4 de fevereiro, Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. O São Paulo então vai mexendo no time, o técnico Thiago Carpini vai fazendo algumas mudanças em relação à partida contra o Santo André, também mexe depois da partida contra o Mirassol no jogo contra a Portuguesa. O São Paulo que estreou nesta viagem para essa partida, uma novidade para essa temporada: avião fretado e envelopado. São Paulo fez um acordo com a Sideral Linhas Aéreas, então são Boeings 737 envelopados com as cores do São Paulo. Então, pelos próximos 2 anos, o São Paulo vai fazer as viagens pelo Brasil, pelo exterior, com esses aviões. Com isso, economiza 15% no transporte aéreo, 23% no contexto geral, né? Hotelaria e outros serviços. E, claro, tem a comodidade dos jogadores que foram já nesse avião fretado, envelopado com as cores do São Paulo para São José do Rio Preto ontem. E aí, hoje à noite, já enfrentam em Mirassol, que é ali pertinho, a partida contra o Mirassol pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O São Paulo sem o Lucas, sem os jogadores que fazem um cronograma especial de treinamentos, tentando mais uma vitória no Campeonato Paulista, Matheus. Boa, Mendel, obrigado pelas informações. Você segue então a cobertura do São Paulo, se proteja e ao longo da programação você volta também. Já no segundo jogo, o pessoal poupando. Vamos dar uma olhada no time, o pessoal ficou bravo com essa informação, viu? O Viola deu um tapa. É, o pessoal ficou... Já no segundo jogo, o pessoal tá sendo poupado. É ritmo de jogo, você tá readquirindo. É a Supercopa. Então tá bom. Vamos dar uma olhada Eu no não time. pouparia, não. Nem todo mundo é privilegiado fisicamente como um amigo, que joga todos o ano inteiro. Você tá jovem. Bem observado. Ó, eu jogo na zaga, então é mais fácil. Rafael é o goleiro do São Paulo. Igor Vinícius, Diego Costa, Alan Franco e Wellington. Pablo Maia e Alisson, Luciano, o Ferreira, o Wellington Rato e o Caleri. O Ferreira pediu para ser chamado de Ferreira ou não? Já é a segunda vez que eu vejo Ferreira em vez de Ferreirinha. Acho que alguém na camisa sabe? Já jogava no Grêmio, né? Eu já ficava Ferreira, mas... Enfim, curiosidades. Enfim. O torcedor do São Paulo vai mandar para nós aqui, ó. Jogo contra o Mirassol, então, segunda rodada do Paulista. Mais um jogo aí pro time do técnico Thiago Carpini. E ó, a gente está aqui agora acompanhando essas notícias do São Paulo e muito legal também, porque a gente sabe que eles já estão treinando, o Eric, o Luiz Gustavo, mas finalmente fizeram essa apresentação oficial. E sem perder tempo, Chico Garcia, que eu sei que você gosta, temos aquele famoso campinho do São Paulo já preparado na agulha aqui no Jogo Aberto. O Thiago Carpini, que teve uma estreia muito elogiada. Ah, mas era o Santo André, ainda não tem dificuldade agora, vai jogar fora de casa, Mirassol, enfim. E o Rafael, goleiro que esse sim se firmou. Finalmente o São Paulo resolveu seus problemas com um goleiro titular e confiável. O Igor Vinícius, que não é o titular, é o Rafinha na teoria, mas é importante também para o Carpini ter opções, contar com um jogador diferente. A zaga ainda está se ambientando e mostrou bastante entrosamento para o primeiro jogo, tanto o Alan Franco quanto o Diego Costa. O Wellington já é conhecido da torcida, ali no lado esquerdo, aquela coisa toda. Sai o Caio Paulista, eu acho que aí é um setor que o São Paulo vai sentir sim, porque muda a qualidade. Pablo Maia e Alisson já funcionaram bem com Dorival Júnior. Luciano foi titular nessa primeira partida, o Wellington Rato a mesma coisa, o Caleri na frente e aí o Lucas preservado,
precisa, né, organizar essas cargas físicas de jogos e por isso o Ferreirinha deve estrear como titular, porque já entrou no segundo tempo no jogo de sábado. Ele mantém o escopo, né? Porque o Lucas... Escopo, que palavra bonita, né? Ele colocou o Lucas contra o Santo André aberto pela esquerda. Mas o Lucas tem uma característica bem diferente da do Ferreirinha. O Lucas se movimentou bastante, caiu por dentro, alternou com o Luciano, circulou, confundindo a marcação. O Ferreirinha não é esse cara. O Ferreirinha é o ponta pelo lado esquerdo, do pé trocado, né? E aí, vai rolar um chora-coração ou a gente vai ficar assim, fazendo de conta que nada aconteceu? Eu posso dar dicas ao torcedor do São Paulo. Eu sou estudado, catedrado em Ferreirinha. O Ferreirinha, ele foi muito irregular durante toda a passagem, mas ele criou muito mais problemas fora de campo do que dentro. A questão é que... Ele criou problemas em Grenais. Também, mas assim, ele nunca foi um jogador de uma constância durante todo o tempo que ele teve no Grêmio. Mas quando ele entrava no segundo tempo, sempre foi uma arma importante, porque é um jogador que os times hoje precisam, né? Esse jogador da velocidade, do 1 contra 1, de pegar defesas mais cansadas e conseguir, muitas vezes, alguma efetividade. Naquele jogo em que o Suárez não jogou do Brasileiro do ano passado contra o Flamengo em casa, em que o Grêmio sai perdendo, o Grêmio constrói uma virada muito por conta do Ferreirinha. O Ferreirinha, na reta final da sua passagem no Grêmio, foi muito bem. Ele sofreu com lesões, ele nunca teve uma afirmação. Quando o Grêmio cai para a Série B, o Grêmio melhora o salário dele, dá uma camisa 10 para ele nunca conseguiu se firmar. Mas no São Paulo eu acho que ele vai dar certo. Só que como titular, começando jogos, às vezes ele não tem a mesma efetividade de quando ele entra no segundo tempo. Mas vamos ver, né? O time do São Paulo está muito bem montado, tem uma base interessante. Só que ele não é Lucas, tá? Ele vai jogar mais pelo lado esquerdo para tentar essa jogada do 1 contra 1. Mas quando o Ferreirinha troca o Grêmio pelo São Paulo, eu imagino que a aspiração dele é de titularidade, é de ter um protagonismo que nem sempre ele conseguiu no Grêmio por conta dessa irregularidade que você bem lembrou. É que no Grêmio ele vem numa toada em que o Grêmio revelou muitos pontas ali pelo lado esquerdo, Pedro Rocha, depois aí o Grêmio contrata o Fernandinho, mais experiente, que é campeão da Libertadores, aí vem Cebolinha, vem PP, e o Ferreirinha vem na sequência. O Ferreirinha nunca conseguiu ser todos esses, né? O Cebolinha foi bem vendido, o PP da mesma forma pro Porto, o Cebolinha Benfica, hoje está no Flamengo, o Pedro Rocha lá atrás também, depois acabou não dando sequência, mas foi muito bem no Grêmio, e o Ferreirinha não consegue ser esse cara. Então a pressão para ele sempre foi muito grande. Ele, segundo ele, está realizando um sonho, né? Ele é São Paulino de coração, de criança, torcia pro clube, e eu acho que foi um grande reforço, foi uma grande estacada para todo mundo. Eu acho que o Grêmio precisava encerrar o ciclo e o São Paulo contratou um bom jogador. Tomara que ele consiga voar no São Paulo, assim como agora o São Paulo também tem um avião. É uma parceria. São Paulo fechou uma parceria com uma empresa de também transporte aéreo, privado, enfim. E agora o time vai ter essa facilidade, assim como o Palmeiras. Claro, o avião é da Leila, né? A presidente do Palmeiras. É uma história um pouco diferente, mas é bem legal, porque ontem, inclusive, para chegar em São José do Rio Preto, que é pertinho de Mirassol, o São Paulo já utilizou a aeronave, os jogadores foram confortavelmente deslocados até o local do jogo de hoje, que é em Mirassol, destino final. E o São Paulo, então, já pôde utilizar esse benefício, uma novidade que a diretoria apresentou para todos nós, Chico. O São Paulo no marketing está trabalhando muito bem, a gente tem que reconhecer. E a gente minimizou isso, muita gente fez brincadeira com o avião da Leila. Cara, isso é muito importante. Hoje, com a falta de tempo para você treinar, você imagine toda essa delegação, ficar horas no ônibus ou pegar avião de carreira para ficar horas esperando no aeroporto, depender da malha viária, da malha aérea do nosso país. Aqui é muito difícil. Quando você tem um avião, cara, facilita tudo. Você ganha tempo de treinamento, tempo de sono, tempo de descanso. Isso é fundamental. Que bom que os clubes estão se mexendo para isso. E uma coisa bacana também é que o São Paulo, ainda, na minha opinião, está aproveitando bem esse título da Copa do Brasil e essa proximidade com a torcida. Não só pelo público de mais de 45 mil pessoas no Morumbis, agora eu vou falar Morumbis. Já que a gente fala Allianz Parque, né, o Química Arena, Isso. então agora é Morumbis também, não é? Mas a torcida tá muito confiante no time, tá apoiando demais. Acho que isso é bem legal para pensar em títulos, esse começo de trabalho do Carpini. Agora mais uma partida contra uma equipe do interior, que é o Mirassol, não é? Que é outro time que também a gente ainda não
tem que estudar um pouquinho melhor na competição para ver qual vai ser realmente a postura. Por exemplo, o Santo André não me pareceu um adversário difícil. O Mirassol começou a sua campanha empatando com a Ponte Preta, agora vai jogar em casa. Enfim, acho que o Campeonato Paulista ele sempre surpreende, mas o São Paulo tem tudo para fazer uma bela campanha. Tem sim, e claro que o São Paulo está olhando ali na frente a Supercopa, está olhando ali na frente as outras competições, como a Libertadores, né, para onde ele volta. Mas é claro que o Paulista, você utiliza esses primeiros jogos para testar o elenco, para readquirir a forma física e também para pontuar, porque não dá para desprezar o Paulistão. Essa proximidade com o torcedor é muito legal. Foi uma torcida que sofreu muito durante uma década, assim, né? Depois daquele tri brasileiro com o Muricy em 2008, o São Paulo custou a ganhar um grande título e a torcida apoiando, muitas vezes a equipe brigando para não cair, e aí alguns ídolos salvando, Kaká, o Hernanes, né? Aliás, quando o Kaká volta ali, foi até uma campanha interessante, tinha Pato, tinha Ganso, era um time bacana, mas não beliscava títulos. E agora sim, né? Ganha uma grande conquista, um título inédito, vem para a Libertadores, lota o Morumbi já na estreia da temporada, onde o São Paulo vai tem torcedor, é uma das maiores torcidas do país, né? Então, essa sinergia está funcionando e está ajudando esse bom time que o São Paulo montou. Vamos pro